Querido irmão, querida irmã, graça e paz, Deus seja louvado pela nossa vida, Deus seja louvado, né? Por esse grupo de oração. E meus irmãos e minhas irmãs, vou estar aí proclamando nesse momento, né, um trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, segundo São João, e hoje a gente vai estar aí falando sobre a Virgem Maria, e o tema dessa pregação: Maria, serva humilde. E nós pedimos, né, a luz do Espírito Santo que nos abençoe, que nos dê sabedoria, nos dê discernimento. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: Enchei as talhas de água. E eles encheram até em cima. Então disse: Agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho. Sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse-lhe: Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior, tu guardastes o vinho bom até agora. Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria, serva humilde, a Virgem Maria é a nossa mãe, é a nossa intercessora, é a nossa advogada. E pela intercessão de Nossa Senhora, Jesus realizou o seu primeiro milagre na sua vida pública. Meus irmãos e minhas irmãs, como, né, esse trecho do Evangelho de hoje, né, proposto para nós através do Espírito Santo de Deus, aqui nós percebemos claramente que Nossa Senhora é intercessora, que Nossa Senhora é advogada. Meus irmãos e minhas irmãs, como diz aqui esse trecho do Evangelho, né? Estava acontecendo, né, uma festa de casamento. E meus irmãos e minhas irmãs, a Virgem Maria estava ali, humilde, né, no seu lugar, né, secretamente, com toda certeza, né? Mas ela estava ali, né, com os discípulos, né? E ela estava no lugar dela, com toda certeza, observando toda aquela gente. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra vai dizer para nós que no auge ali, né, da festa, veio faltar o vinho. E meus irmãos e minhas irmãs, vejamos, né, a aflição daqueles recém-casados e também a aflição também dos pais deles, né? E meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora viu aquela situação
E ela sabia que teu filho Jesus, ele tinha o poder, né, de transformar toda aquela situação, de resolver toda aquela situação. E Nossa Senhora entra ali em ação, pedindo ao teu filho, né, em favor de toda aquela situação que estava ocorrendo ali. Veja bem, né? No auge ali da festa, né? Veio faltar o vinho, né? Que desespero, né? Mas Nossa Senhora, ela intercede junto do teu filho Jesus. Como a palavra diz para nós no versículo 3. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e em ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu já disse, né? Pela intercessão de Nossa Senhora, Jesus realizou o seu primeiro milagre na sua vida pública, transformando a água em vinho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu faço uma pergunta para você e faço também uma pergunta para mim. O que está faltando hoje na sua vida? O que está faltando hoje também na minha vida? Talvez está faltando, né, a falta de fé. Talvez nós estamos passando por dias atribulados. Talvez você tenha passado por enfermidade, você tenha passado por dias escuros. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Acreditar que Nossa Senhora é a nossa intercessora, é a nossa advogada. Maria Santíssima, ela nunca nos abandona. Ela sempre está nos acolhendo com teu manto sagrado. Ela sempre nos acolhe, né, com teus braços abertos. E meus irmãos e minhas irmãs, pela intercessão de Nossa Senhora, tudo pode ser mudado. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, ela entrou em ação naquela festa em boda de Caná da Galileia. E meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ler aqui toda a narrativa desse versículo, aonde fala claramente, aonde, né, fala claramente sobre Nossa Senhora. Então não tem como nós tirarmos a mãe da nossa vida. Não tem como tirar Nossa Senhora da história da salvação. Nossa Senhora, ela sempre esteve, né, nos planos de salvação. Desde lá do Antigo Testamento, de modo somente no livro do profeta Isaías, ali fala claramente, né, da Virgem Maria. Então, querido irmão, querida irmã, que nessa noite nós possamos também pedir a humildade de Nossa Senhora, como ela é serva humilde. Nós também pedimos, né, a graça de sermos humildes, de sermos, né, obediente a ela, assim como Jesus sempre foi obediente a ela, e ela também sempre foi obediente ao Filho Jesus, e que nós possamos pedir a humildade de Nossa Senhora sobre a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora, ela nos acolhe nesse momento. E meus irmãos e minhas irmãs, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, como ela intercedeu nas bodas de Caná, em favor, meu irmão, minha irmã, de toda aquela situação. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos entregar a nossa vida a Nossa Senhora, ela que é essa serva humilde, ela que se pôs ali no lugar dela naquela festa. E hoje, meu irmão, minha irmã, nesse momento, com toda certeza, Nossa Senhora já está intercedendo por cada um de nós, pelas nossas necessidades. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a entregar a sua necessidade. Eu convido você agora a entregar os seus pedidos a Nossa Senhora. Peçamos à mãe que o filho atende. E nós pedimos, mãe, que a senhora passa na frente de cada um de nós, de todas as nossas necessidades. Talvez você tenha passado por dias escuros, noites escuras. Talvez você está passando agora por um momento, meu irmão, minha irmã, um momento de dificuldade, mas peça agora a Nossa Senhora a sua intercessão, porque ela tem toda a autoridade
diante do teu filho Jesus, e ela está de corpo e alma, reinando com teu filho Jesus no céu, e pedimos nesse momento a sua intercessão. Mãe, que a senhora interceda agora por cada um de nós, que a senhora leve os nossos pedidos junto do teu filho Jesus. Mãe, a senhora é a nossa rainha, a nossa intercessora, mãe. E hoje nesse evangelho, mãe, claramente nós percebemos a sua poderosa intercessão. Então que a senhora interceda agora por cada um de nós e que nós sejamos obedientes, que nós sejamos humildes, mãe, que a senhora nos ajude a ser humilde, que a senhora nos ajude a ser, que a senhora nos ajude a sermos pacientes na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Mãe, que a senhora nos ajude também a nós nos colocarmos no nosso lugar como filhos, como cristãos. Que nesse momento, mãe, a senhora possa cobrir cada um de nós com o manto sagrado. E que a senhora nos ajude, mãe, a cada um de nós nesse momento com a sua intercessão. E que nós possamos fazer tudo aquilo também que Jesus pede a cada um de nós. E nós pedimos, mãe, que a senhora interceda, mãe. Que a senhora advogue por nós. Que a senhora nos ajude com a sua intercessão diante do teu filho Jesus. Muito obrigado, mãe, porque nós sabemos que a senhora está intercedendo por nós. E que a senhora sempre nos ajude a sermos humildes. Que a senhora sempre nos ajude a nós sermos servos obedientes à senhora e também a teu filho Jesus. Muito obrigado pela sua intercessão. Muito obrigado pela tua graça sobre a vida de cada um de nós. Assim seja. Amém.